que a graça estava sobre aquela igreja. Deus bem poderia matar todos aqueles, porque estavam distanciados e, segundo a história, estavam vivendo na total carnalidade, tinham perdido o senso da espiritualidade, não queriam se responsabilizar com a obra de Deus. Mas a graça estava sobre aquela igreja, o poder estava sobre aquela igreja, alguém era dono daquela igreja. Paulo não podia prejulgar aquela igreja, porque aquela igreja não pertencia a Paulo, como esta igreja não pertence a mim, não pertence ao pastor. Esta igreja é do Senhor Jesus, e ainda que muitos nos considerem loucos, para nós pouco importa, porque corre aqui dentro o poder de Deus, está aqui dentro o poder de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo olha para aquela igreja, e o que ele mais desejava, além da igreja voltar às práticas do primeiro amor, era que aquela igreja fosse dependente dele em tudo, dependente em tudo. Agora deixa eu dizer uma coisa a você: quem depende de Deus e conhece a Deus, sabe perceber quando as coisas acontecem. Na maioria das vezes elas não acontecem para nos desmoralizar, para nos tirar o foco, para tentar nos ludibriar e levar para o mundo. Não, tem coisas que Deus permite na nossa vida para nos ensinar alguma coisa e nos fazer ser dependentes de Deus. Paulo tentava colocar na cabeça, na mente daquela população, que Deus seria a primazia, que Deus teria que tomar o primeiro lugar. Mas indiferente a isso, as pessoas não visualizavam, não aceitavam isso. Quando Paulo soube que muitas daquelas pessoas não queriam aceitar a ideia de ser dependentes de Deus, de vencer toda a crise, de ser vasos escolhidos por Deus, Paulo escreve o que nós acabamos de ler, o texto do capítulo 2, mostrando a sua condição, a sua dependência em Deus. Paulo adentra aquela igreja e escreve dizendo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque para mim nada mais eu queria saber, a não ser se Jesus Cristo crucificado ainda estava dentro desta igreja. Paulo continua escrevendo e dizendo: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a minha dependência, Paulo quis informar aquela igreja, não estava nos governantes, não estava na minha beleza, não estava no que eu calçava, não estava no que eu vestia. A minha dependência estava baseada exclusivamente em Deus, e eu era dependente do seu Espírito. Paulo queria transparecer para aquela igreja a ideia que, por mais que as coisas contraditórias tentassem tirar o foco e desfazer a vida de muitos cristãos daquela época, ele estava firme naquele que é poderoso, naquele que é maior do que qualquer crise existente, naquele que está acima dos céus, naquele que é maior do que o universo, naquele que é maior do que Satanás, naquele que fala com a língua que não gagueja, naquele que escreve com a caneta que não falha, naquele que trabalha com a mão que não se cansa. Este mesmo Deus está aqui para modificar a tua vida, para moldar o teu caráter e te dizer: eu sou o Senhor da tua vida, eu estou contigo, independente de qualquer crise, eu tenho controle na palma das minhas mãos.
Aleluia, secantoro me candarabaixa. Aleluia, sendoro me candarabaixa. Viriando e a seda candoro e a suia. Lavanduri canto e a semi candarabaixa. Abassuri me tamboro me andarai. Amandoria candoria sera mocho de camalabashe. Emindoria sandere de cantaia sugandere de cantaia. O Espírito de revelação pousou aqui dentro. Vaso que é vaso, volta a relembrar você. Tem que estar com a boca aberta para receber. Se você quer receber, então levanta a tua mão para o céu agora. Fecha teus olhos e começa a receber de Deus nova unção, força, capacitação. É Deus que está aqui, irmão. Não se engane com a voz rouca do pregador. Não se engane com a voz rouca do pregador, não. Quem está aqui é Deus. Você pode, se você quer. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais no poder de Deus. Mais no poder de Deus. Poder de Deus. Unção de Deus. Quando falamos em poder, nós nos lembramos da palavra onipotência. Tendo Deus onipotência e sendo Ele onipotente, Ele tem poder e propriedade para fazer o que quer, quando quer, a hora que quiser. Ele abre e fecha a porta, Ele abate, Ele humilha, mas também Ele levanta, te tira da lama, te coloca no pó e te diz: eu estou. Tenho me preocupado, irmãos, porque nós estamos diante de uma situação que tem nos causado muitas vezes assombro. Pastores, amigos nossos, que conversaram conosco em particular e têm dito que têm se preocupado com a figura atual de algumas igrejas, com o tipo de evangelho contraditório ao que a palavra de Deus ensina. É tanto ator, é tanta atriz, é tanta gente da mídia se levantando e dizendo que é evangelho, mas não quer deixar o resto que está na sua vida lá no mundo de lado para trás. Quer continuar fazendo as coisas de Deus, mas não tem condições de esquecer o que não lhe edifica, o que não lhe mantém de pé. É muita gente tentando agregar o evangelho à sua conduta de vida. E eu tenho aprendido ao longo desses anos, 28 anos que estou na presença de Deus, Deus me ensinou a preservar aquilo que eu recebi há 28 anos atrás. Tem que ser de Deus, tem que estar na dependência de Deus, tem que se envolver com as coisas de Deus, tem que ser diferencial aqui na terra. As pessoas tentam agregar o evangelho à sua conduta de vida e acham que dessa forma vai atrair outras vidas, vai acolher outras vidas. Isso é mentira de Satanás, porque o evangelho que eu aprendi há 28 anos atrás e que tem me mantido de pé e que tem moldado o meu caráter e me preservado até hoje é o evangelho que cura, é o evangelho da graça, é o evangelho do diferencial, é o evangelho da unção, é o evangelho da dependência, é